quando o Gilmar se vira e fala, não podemos estar sujeitos à vontade de um senador que está influenciado por eleitores, que foi eleito com o objetivo de tirar um ministro do Supremo, porque a maioria da sociedade discorda de como aquele ministro do Supremo está decidindo, o impeachment é exatamente isso. O impeachment foi inventado nas repúblicas presidencialistas mais de 2 séculos atrás, 2 séculos e meio atrás, exatamente para isso. É isso que é. O pessoal reclamou no impeachment da Dilma que não tem crime de responsabilidade. A lei é vaga. A lei é feita para você encaixar qualquer presidente da República, qualquer ministro do Supremo, em qualquer um daqueles artigos. Porque ela é construída propositalmente vaga para dar esta latitude para o Senado Federal de conseguiu convencer 2/3 de que essa mudança é necessária? Faz. Não, na verdade, não ter isso é você conferir inimputabilidade a um ministro que já tem um cargo vitalício. Então ele pode fazer o que bem entender que nunca vai acontecer nada. Isso é uma loucura, claro, não faz sentido nenhum. É preciso ter um mecanismo para tirar alguém que não esteja indo bem, né? Seja o presidente da República. É interessante que eles não veem nenhum problema com o Senado, a DPF, né, de solidariedade da MB, eles não veem nenhum problema em você impedir, você que vai proibir fazer o impeachment do ministro, mas presidente, governador, isso não pode, né? Por quê? Mas você não pode. Gente, só para fazer uma correção aqui, em caso de empate, como se trata de uma mudança, né, na legislação, em caso de empate tudo permanece como está, tá? Porque a gente falou mais cedo que seria pró-Gilmar, a situação permanece como está, se empatar. Mas na prática é isso. Continua valendo as coisas continuam como estão hoje. A decisão monocrática do Gilmar. A decisão cai. Não, continua valendo o que sempre antes foi. Da decisão dele. Tá Exato. Bom. Tá. E assim, e só pra gente também não se perder aqui, a decisão do Gilmar não está proibindo o impeachment. Ela está desconfigurando o impeachment. Mas porque a gente acabou começando a falar de proibir impeachment, não proibiu o impeachment. Ela só dificultou muito e tirou algumas prerrogativas importantes. Veja, não estou defendendo a decisão do Gilmar, não. É só porque senão a gente se perde aqui na retórica e a gente vai acabar metendo o pé pelas mãos na crítica. Ele não proíbe o impeachment. Você tem razão. Ele muda a configuração de como é feito esse impeachment. Mas ele dificulta barbaramente, né? Barbaramente. Perfeito, foi o que eu falei. Ele dificulta muito e muda prerrogativas. Ele só não proíbe, porque você tem razão. Fica bem mais difícil e fica na mão do PGR. E a gente sabe que normalmente a figura do PGR, ela historicamente, ela é próxima aos ministros, que inclusive influenciam na escolha de quem é o PGR e tudo isso. Então, são relações que são pouco transparentes, que são, enfim, questionáveis ali em muitos níveis e realmente coloca um véu sobre o processo e dificulta. Agora, eu queria trazer mais um ponto para esse debate, porque enquanto a gente está conversando aqui, eu estou revisitando, o ministro cita o Hamilton, viu, Pedro? Sempre citam. Hamilton, Madison, tudo aqui. Sempre citam. E distorcendo o que eles estavam dizendo, tá, Flávia? Exato. Não, mas o que eu ia dizer eu acho que tem algumas peculiaridades aqui, no caso do impeachment de ministro do Supremo, comparativamente com cargos executivos, e que não são desprezíveis para o debate, embora a lei tenha esse caráter de incluí-los todos sob um mesmo rito, não é? O Gilmar, justamente com imensa dose de corporativismo, está lidando só sobre os ministros do Supremo. Mas é porque eu acho que existe mesmo uma peculiaridade em particular aqui no caso do Judiciário. Porque, de fato, o Judiciário... O fato de que você pode fazer ataques aos ministros por conta de suas decisões acaba abrindo alguns tipos de brechas de ataque que outros atores políticos não têm.
eles têm outras, né? Então, o executivo, pela natureza do cargo mesmo, né? O presidente da República tem, por exemplo, as brechas de não ser um bom articulador no Congresso, que não é algo a que o ministro do Supremo está sujeito, a esse crivo. Então, assim, eu acho que existem diferenças das naturezas mesmo de cada cargo e de cada ameaça política que cada um desses atores sofre. Me chamou muita atenção, está inserida aí nesse embate entre os poderes, a história lá da Carla Zambelli, né, e do relator do caso. E a gente discutiu isso aqui e comentou como é, sim, prerrogativa da Câmara debater ou não a cassação do mandato e tal. Eu não havia me detido muito no discurso e na justificativa do relator, porque aí vem aquela coisa que a gente vem debatendo aqui dos limites, né, de pressionar com os limites. O argumento do relator para dizer que não ia obedecer à ordem do Supremo de cassar o mandato, que, como já debatemos aqui, não cabe mesmo ao Supremo, mas o argumento dele é o de que ele não reconhece a decisão que condena Carla Zambelli e que ela foi condenada sem provas pelo Supremo Tribunal Federal. É um exemplo muito típico do tipo de tensão que o Congresso e o Judiciário estão empreendendo já há pelo menos 10 anos. E que abre esse tipo de discussão, leva esse tipo de discussão para outro lugar. Né? Não, vocês viraram isso que vocês viraram, então não reconheço mais nada que vocês fazem. Ah, é? Então também agora vocês não vão poder mais me julgar. Então, e cada um vai levando. Eu não sei, a gente não tem ali o que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Mas também não dá para ignorar que o outro lado está exercendo esse tipo de pressão e que ele é muito nocivo também para a democracia e para a República. O fato de você falar assim, olha, a frase do relator é a seguinte: se a justiça tem o indúbio pro réu, o Congresso tem um indúbio pro mandato. Veja, depois do trânsito em julgado, mas, Flávia, como é que fica isso? Flávia, vamos lá. Primeiro, é prerrogativa do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado tomar decisão sobre perda de mandato dos parlamentares. É sua prerrogativa. Se por acaso o Supremo manda prender um parlamentar, a Câmara, um deputado federal, a Câmara não é obrigada a cassar esse mandato. Não é. O deputado perde o mandato automaticamente depois que ele não está presente no plenário durante um percentual X, eu acho que é 1/3 do mandato. Então, esse mandato será perdido automaticamente por conta da prisão. Mas a Câmara não é obrigada a fazer a cassação porque a pessoa foi presa. A Câmara não tem que dar pitaco, eu estou dizendo pela lei, tá? Eu não estou entrando ainda no mérito do argumento que você está fazendo. A Câmara não é obrigada a tirar o mandato do parlamentar, a cassar o parlamentar. E o Supremo não tem autoridade de cassar esse mandato, porque esse mandato foi dado pelo povo. Essa é a lógica. Agora, vamos lá. Eu acho que você está certíssima. E eu acho que o grande problema que a gente está... Eu tô muito preocupado, eu estou muito apavorado. Eu vou te dizer por que eu estou muito preocupado e muito apavorado. Eu vejo, e eu estou falando isso desde a virada do ano, desde a virada do semestre, entendeu? Foi em maio, junho que eu fiz o primeiro ponto de partida dizendo o bolsonarismo está acabando. Entendeu? Hoje é uma coisa que o presidente de partido de direita já está falando em off, para tudo quanto é jornalista e tudo quanto é analista está falando. A gente está falando aqui no meio que o bolsonarismo está perdendo. Por quê? Porque a gente presta muito atenção em pesquisa. A gente lê pesquisa com lupa, eu converso com os caras que fazem pesquisa, tudo mais, para entender. E não arrefeceu o tamanho da direita,
A direita continua muito forte, mas existe um cansaço dos eleitores de direita com a estridência do bolsonarismo, com aquela coisa de ficar dando berro, comprando briga o tempo todo. Existe um cansaço com isso. Por quê? Porque a maior parte dos eleitores de direita não são reacionários, são conservadores. Eles votam contra o Lula, sim, no segundo turno. Eles não têm uma profunda, como a maioria dos eleitores no Brasil, de esquerda e de direita, não tem uma profunda compreensão do jogo político e de história política, não entendem necessariamente quão próximo o Bolsonaro de um fascista, não entendem um monte, mas eles entendem o que é direita, o que é esquerda, e eles votam contra a esquerda. E a coisa é essa. E pós-governo Bolsonaro foi criando-se um enfado. Não tá, o pessoal, o brasileiro médio não quer a raia miúda do 8 de janeiro preso e não está nem aí para o Bolsonaro preso, inclusive os eleitores de direita. Então, aquela coisa que a gente viveu de fato, que foi uma tentativa de golpe de Estado em 2022, um golpe militar, aquele troço passou. No entanto, o que eu estou vendo? Eu estou vendo legislativo e judiciário numa escalada de um desafiar o outro, de um cada vez mais confrontar o outro. Você não tem poder para fazer isso, eu tenho. Os dois estão nesse jogo. Davi Alcolumbre, 100% no mesmo jogo que Gilmar Mendes. Entendeu? Essa coisa do Davi Alcolumbre, de chegar para o Lula e falar, não quero isso, eu vou começar a te chantagear porque eu não gostei do nome que você indicou para o Senado Federal. Como assim? Isso é uma prerrogativa, desculpa, para o Supremo Tribunal Federal, isso é uma prerrogativa do presidente da República. O nome do Jorge Messias pode ser um nome péssimo para ministro do Supremo. Lula foi eleito presidente da República, é uma prerrogativa dele. Ao Senado cabe aprovar ou não aprovar. Ao Senado não cabe apontar quem prefere. Entende? Não pertence ao Senado essa decisão. E essas coisas, essa coisa da Carla Zambelli é a mesma coisa. O Supremo que começou esse problema. Quando o Supremo dá uma ordem, caça o mandato dela porque eu a condenei, o Supremo está se virando para o Congresso e usurpando uma autoridade que é do Congresso. O Supremo não determina que parlamentar deve perder o mandato. A única maneira de o judiciário tirar mandato de parlamentar é o TSE por considerar que alguma regra eleitoral tenha sido violada. Aí pode, mas é o TSE. Ou o TRE, no caso de parlamentares estaduais. Não é, estaduais e municipais, né? Não é o Supremo que decide se o mandato vai ser cassado ou não. Isso é prerrogativa da Câmara e do Senado. O ponto que eu estou fazendo aqui estão indo numa escalada. O meu medo é que eu acho que em 2027 vai ter algum tipo de confronto em que um poder vai falar faz, e outro vai se virar e falar não faz. E aí nesse embate do faz, não faz, se ninguém volta atrás, a Constituição não diz mais quem resolve o problema, quem desempata esse jogo. E aí você vai precisar ir para uma solução não constitucional. E isso quer dizer, essencialmente, dependendo do tamanho da crise, que a gente vai estar novamente a um passo de um golpe de Estado. E já não é mais... Porque aí, cara, aí é aquele momento em que o presidente se vira e fala, bem, se o Supremo está intransigente, fecha o Supremo. E vai ter apoio popular. É aquele momento que alguém se vira e fala, manda prender 5 deputados federais. É aquele momento em que... É aquele momento em que você leva o Brasil a uma crise que não tem solução. É aquele momento em que as pessoas que têm a responsabilidade de jamais usarem seus poderes no limite, usam, ninguém cede e você não tem solução. Esse tipo de crise é a crise que leva à ruptura democrática. Entendeu? Que é uma crise constitucional. E o que eu estou vendo tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal, um bando de bravateiros irresponsáveis querendo forçar essa crise constitucional. Eu acho isso absolutamente apavorante. Perdão, desculpa. Perfeito. Não, eu que ia te interromper, eu achei que você tinha concluído, mas eu concordo, eu acho a tua análise perfeita. O meu ponto não é de discordância, é de que, não sei se você se lembra que eu já falei aqui
que o pós-bolsonarismo, a ameaça do pós-bolsonarismo de uma direita mais radical é contra a Constituição. É pegar a Constituição e ir desmontando. E é óbvio que, neste processo, quem vai continuar sendo inimigo, independentemente de se esses atores são bolsonaristas ou não, segue sendo o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal segue dando brechas, e ao mesmo tempo em que, por ser o guardião da Constituição, é o alvo natural deste processo, ao se comportar de forma pouco republicana, passa a ser o alvo natural e de fácil ataque moral, certo? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar e dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.